Queridos irmãos, queridas irmãs, então vó pediu para que gravássemos mais um vídeo. Esse vídeo é de número 536 e eu tenho que obedecer vó porque ela é o meu senator, o meu nadir da minha evolução. Então eu obedeço vó. Diálogo com as sombras, Hermínio Miranda, o tema, o campo de trabalho. Para você, assim, não ficar muito cansativo para você. Mas o Luiz Gasto estava gravando 2, eu gravando 3. Assista uns 10 minutinhos, depois, daí outra hora você termina de assistir aquele restante, você entendeu? Gente, vamos analisar uma coisa assim, ó. Os nossos vídeos aqui, vamos pensar assim. Os nossos vídeos, no máximo, vamos pensar assim, tem 30 minutos. Meia hora, né? Quantos minutos a gente gasta para tomar um banho? Com todo respeito, direito de todo mundo. Quando nós nos sentamos para tomar uma cerveja e comer um churrasco, quanto tempo a gente demora? Apesar que eu não faço uso dessas substâncias, bebida, aliás. Mas se você me chamar para um churrasquinho, tá? Tô à disposição aqui. Mas eu não tenho nada contra quem beba. Não. Pessoa fuma, bebe, não faz parte do meu cardápio. Mas eu respeito. Mas a pessoa vai a uma praia. Quantos dias fica lá na praia? A pessoa vai a um shopping assistir uns filmes que, olha, gente... filme de romance... né? Assistir desgraça, assistir tragédia da vida dos outros, as pessoas dizem que é romance. Gente, eu peço desculpa, mas eu não assisto essas papagaiadas de filme de romance, não. Eu sou totalmente avesso a isso. Igual conversando com uma amiga minha e deu a entender que eu fui assim muito áspero, você entendeu? Porque as pessoas aqui na Terra têm uma bobeiragem de ficar com aquele negócio de ficar endeusando recordações, livros disso, livro daquilo, momentos, recordações, lembranças. Ai, gente, me perdoa, mas com todo respeito, eu não sou melhor que ninguém, eu estou em outro nível, eu não consigo me adaptar nisso. E às vezes eu não aguento, então eu acabo soltando. Então, às vezes eu falo para algumas amigas, alguma coisa, isso é tudo palhaçada, isso é primitivismo. E eu não sei se essas pessoas realmente são meus amigos ou se eles me atoleram, porque eu acho que não tem jeito, porque eu sou bicho de pé, fico apegado às pessoas. Eu não sei se elas me atoleram porque me amam, porque gostam de mim. Me ama é no sentido de alma. Gostam de mim, me considera e sabe também que eu sou assim... Eu tenho alguns transtornos, né? Assim, eu sou lunático, né? Já estive internado no sanatório umas 20 vezes. Fugi umas 4 vezes do sanatório. Mas é brincadeira. Mas eu não consigo me adaptar com muitas coisas aqui na Terra, não. Né?
Então vamos lá, vamos deixar, né, de conversar. Então, e que o ser a quem perseguimos foi apenas o infeliz instrumento da lei. Os meus obsessores estão me perseguindo porque eu fui instrumento da lei. Nós temos que fazer prevalecer a lei, tanto para um quanto para outro. Eu não posso permitir, ou eu não podia permitir, na condição que eu me via na época, na alta cúpula do clero, eu não podia permitir, uma vez que eu havia descobrido, né, ou descoberto, né, que estavam saqueando os cofres do Vaticano. Eu não podia. Ué, eu não posso ser conivente? Então é a mesma coisa assim, por exemplo, ó, eu conheço uma história, vamos só para você entender uma coisa. Eu trabalho em determinado lugar e de repente eu fico sabendo de uma história ali dentro do meu departamento de trabalho. E de repente eu começo a ouvir de uma parte 1 milhão de papagaiada. E de repente é tanta papagaiada que essa pessoa me diz assim: se eu precisar de você um dia, você vai testemunha minha. É lógico que não. É lógico que não. Mas e se o juiz exigir que eu lá compareça, Luiz? Vá. Faça conforme eu fiz uma vez. Uma vez eu fui chamado para ser testemunha. Um amigo me chamou para ser testemunha. Ele havia cometido um delito. E ele estava tentando de toda maneira provar que ele não havia cometido aquele delito. E ele havia cometido o delito. E ele me chamou para ir para ser testemunha dele. Eu fui. Eu sabia 100% que ele havia cometido o delito. Então eu tinha que dizer o contrário. Não, Vossa Excelência, ele não cometeu crime nenhum. Eu estava com ele, eu vi tudo. Ele não cometeu crime. Olha o que eu já tive passado na minha vida. Na hora minha consciência veio assim: onde está escrito as leis de Deus? Na consciência. Falei, deixa comigo. E eu fui. Chegou lá, chegou minha vez, a Vossa Excelência me chamou, e eu ali me sentei, né, na condição de testemunha daquele caso, e praticamente a minha fala ali ia definir aquele processo, porque praticamente as testemunhas, o único que compareceu foi eu, os outros fugiu toda, inclusive até para outro estado. Já passei cada coisa, gente, vocês nem imaginam. Aí estava ali o juiz, o advogado do meu amigo, o meu amigo estava presente, e eu ali me sentei. E frente a mim, não, do lado esquerdo meu, estava aquele que estava sendo acusado, o advogado dele. E o juiz me fez algumas perguntas que me deu a oportunidade de dizer: Vossa Excelência, eu posso dizer uma coisa? O senhor me permite, com todo respeito? Eu não entendo os termos
da nomenclatura do senhor, não, de vocês aqui, da Vossa Excelência, mas me concede a oportunidade de dizer o que eu sei. Sim, pois não, fique à vontade. Muito obrigado, Vossa Excelência. Na verdade, a história não é bem assim. Esse meu amigo que eu estou testemunhando, me trouxe para me testemunhar a favor dele, ele é que é o golpista. O certo é esse que está sendo acusado. Esse que está sendo acusado não cometeu crime nenhum, pois eu, no momento, me encontrava e eu vi quando esse aqui do meu lado direito me tentou me comprar, quando ele percebeu que eu vi que ele havia cometido o delito. Ah, mas por que você mesmo assim, o juiz me disse, mas por que você mesmo assim veio na condição de testemunha dele? Eu vim na condição de testemunha dele porque a outra parte não me convidou para ser testemunha dele, porque se ele tivesse me convidado eu teria vindo como testemunha do outro, e não desse aqui. E apontei para o lado desse meu amigo. O advogado do meu amigo pegou você, eu protesto. O juiz falou, não, vamos acabar de ouvi-lo. E eu sei que eu tive mais ou menos uns 10, 15 minutos ali, eu narrei toda a história que aconteceu. O juiz está dispensado. Muito obrigado, Vossa Excelência. Esse meu amigo depois, ele foi até em centros de Umbanda para me matar. Agora, por que ele foi em centros de Umbanda para me matar? Porque ele não conseguia tirar a venda dos olhos e perceber que, de fato, ele havia cometido crime e que eu havia presenciado. Então eu não posso ser conivente com o crime de ninguém, tendo o conhecimento que eu tenho. Então ele me envolveu na situação e eu não tive como sair. E eu pensei, eu com o conhecimento que eu tenho, eu vou inverter a polaridade dessa história lá no fórum. Você teria coragem de fazer o que eu fiz, meu bem? Por isso, a mensagem é: se te chamarem para ser testemunha, vá. Se esse lado que eu posso usar assim, esse lado mais fraco, se te chamar para ser testemunha, vá. E lá na hora, inverta a situação. Mas não tem como. Tem. Tem sim. Mostre o teu lado de honestidade. Mostre que você, de certa forma, não se conforma e você não está aqui para poder agir contrário aos desígnios de Deus. E que você não concorda em nada que esse lado que te convidou está fazendo e fez. E durma com a consciência tranquila. Então, nossos erros são cometidos contra a lei divina. É preciso deixar a ela o trabalho de reajuste. Aquele que assume a posição de tomar a justiça divina em suas mãos está reabrindo o ciclo da dor em vez de fechá-lo com o perdão.
Mais uma vez, é preciso lembrar aqui a técnica desobsessiva que o Cristo nos ensinou. Ouvistes dizer: amai vosso próximo e odiai vosso inimigo. Pois vos digo: amai os vossos inimigos e rogai pelos que vos perseguem. Você conseguiu, meu bem, entender a mensagem aqui agora? Olha só. Amai vosso próximo e odiai vosso inimigo, pois vos digo: amai os vossos inimigos e rogai pelos que vos perseguem. Então você tem que rogar a Deus na história por qual? Para que sejais filho de vosso Pai Celestial, que faz brilhar o seu sol sobre os maus e sobre os bons, e chover sobre os justos e os injustos. Ora, por aqueles que nos perseguem, não é apenas um preceito evangélico teórico, e já seria muito por ser. É um ensinamento do mais elevado valor prático ante os companheiros com os quais nos desentendemos no passado. O rancor que sentem por nós sobreexiste ou se dilui segundo nossas próprias reações, sempre observadas atentamente pelos nossos cobradores. Se os odiamos também, o ódio que nos votam sustenta-se, fica estimulado, persiste, atravessa os séculos e os milênios. Isto é uma realidade terrível que multidões de sofredores ignoram, lamentavelmente. Se deixamos de odiar e passamos a orar por aqueles que nos atormentam, libertamos pelo menos 2 seres, a nós e a ele, além de outros que possam estar comprometidos no processo. Nunca será suficientemente enfatizado a importância deste conceito em trabalhos de desobsessão. Isto é válido também. E como para a maneira pela qual recebemos nossos irmãos em desajustes e com eles dialogamos, deixaremos para debater esse aspecto mais adiante, quando cuidarmos das técnicas e recursos sugeridos para o trabalho. Convém, no entanto, insistir e repetir: os espíritos em estado de perturbação avaliam as nossas emoções e não as nossas palavras. Estão, no fundo, ansiosos de que os convençamos de seu erro. Porém, jamais reconheceriam isso se no debate opusermos nossa irritação a eles. Nada conseguiremos senão confirmá-los nos erros em que se enquistaram através do tempo, repetindo enganos e desenganos. Lembro-me de um exemplo entre muitos dessa curiosa posição espiritual. O companheiro manifestou-se impetuoso e logo revelou-se indignado porque não conseguiu despertar em mim uma reação idêntica à sua, ou seja, também de irritação, para que se criasse o clima da desavença que pensam convir-lhes.
Como me mantinha sereno e imperturbável, ele se esvaziou pouco a pouco de do seu ímpeto e partiu algo desapontado, mas ainda não convencido. Talvez pensando em descobrir um método qualquer de me irritar a fim de arrastar-me para a sua faixa vibratória, onde melhor poderia alcançar seus propósitos. Na mesma semana, ou melhor, na semana seguinte, deu-se a coisa mais linda. Incorporou-se ao seu médio, ao meu lado, olhou-me e disse, com voz emocionada, em tom e em palavras que nunca mais esquecerei: não precisa amar-se. Você já me ganhou. Uma simples frase dessa descreve um mundo de emoções, de decisões que um livro não poderia conter. Que me restava dizer a ele? Senão da profunda emoção e gratidão pela sua resposta ao sentimento da fraternidade? O doutrinador tem que estar, pois, muito atento para não deixar envolver-se pelo rancor que o espírito traz em si. Um confrade experimentado nas lides espíritas a que acumulou ao longo dos anos extenso rol de casos curiosos contou-me que um doutrinador desavisado, profundamente irritado com o desajustado espírito manifestante, berrou-lhe no auge da desarmonização: materializa-te, que quero te dar uma bofetada. Tem cabimento? Um doutrinador chegar a um ponto desse? Ah, é? Pois bem, materializa-te aqui, para você ver se eu não te dou uma bofetada na cara. Isso é comportamento de doutrinador? O doutrinador deve agir na imparcialidade, reconhecendo que ali no campo vibracional do médium há um irmão teu com dores atrozes, dores horríveis, dor de arrependimento, dor de consciência pesada, dor moral. Não existe dor pior que a dor moral. A dor de rins, a dor do parto, com todo respeito às mulheres, com todo respeito. Mas, gente, é preferível 1000 vezes a dor do parto do que a dor moral. Ah, Luiz, você está dizendo isso porque você não é mulher, você nunca pariu, vou usar esse termo, com todo respeito. Você nunca teve essa oportunidade de parir. Não, gente, vocês estão certa. Não existe dor pior que a do parto. Mas a dor moral é aquela que você reconhece na íntegra que você lesou os desígnios de Deus. Você não lesou os desígnios, você auto se lesou perante as leis de Deus. Você abjurou os desígnios do Criador, você praticou tudo errado. Você não cumpriu os mandamentos corretamente. Olha só para você ver como são as coisas. Eu tenho um filho, e esse filho meu me procurou, e ele me disse assim: pai,
Presta atenção nessa história, por favor. Ele me disse assim: pai, é um filho muito educado, um espírito nobre que retornou ao corpo físico. Pai, eu sei o quanto o senhor vive atribulado, preocupado com as coisas e tal. Eu fiz mal em pedir emprestado a um amigo do senhor um livro emprestado para me instruir, para me evangelizar, para me iluminar o meu coração, iluminar minha alma, pai. Não, bem. Mas essa pessoa não me emprestou, pai. Esse livro essa pessoa não emprestou. Eu não sabia de nada. Ele trouxe ao meu conhecimento hoje, no dia dessa gravação. Mas eu estava precisando de um livro, pai. Eu peguei e pedi um outro. Falei, então você me empresta um outro. Aí, pai, esse amigo do senhor disse assim: você me desculpa, mas eu estou usando todos os livros, eu estou lendo todos os livros, eu estou usando todos. Daquele momento em diante, pai, eu me decepcionei. Falei, não, bem, não se decepciona não. Ah, pai, mas é muito materialismo. É muito brá. Ele dizendo, é muita teoria, pai, por pouca prática. Falei, bem, mas se você fosse preocupar com isso, você nunca há de evoluir. Não, pai, eu não estou preocupado com isso, mas quem não fica decepcionado? Mas é um direito dessa outra pessoa, bem. É um direito, pai, mas e o apego aos bens materiais, pai? Pois Divaldo, ele conhece essa história. Pois Divaldo, pai, numa palestra que eu assisti, ele disse que deixava livros nos bancos dos aeroportos, fingindo que os esquecia ali, justamente para que as pessoas que ali passasse, pegasse, se instruísse e evoluísse. Mas e esse apego, pai? Bem, é o primitivismo da pessoa, é o materialismo. Aí eu contei a ele um caso que uma vez uma amiga minha, que já desencarnou, me disse. Eu peguei e perguntei a ela, minha amiga, por que muitas pessoas entram no espiritismo e depois elas saem e vão embora do espiritismo? Porque elas entraram no espiritismo, Luiz Antônio, mas elas não permitiram que os desígnios de Deus e de Jesus contidos no espiritismo as transformassem em melhores. Por isso, percebendo o primitivismo, essas pessoas saem fora. Porque espiritismo, Luiz Antônio, não é para quem quer, é para quem aguenta. Reforma moral, caráter. Mudança de hábito de comportamento, meu filho. Então não é dizendo, Luiz Antônio, eu sou espírita, que realmente a pessoa representa o Cristo. Porque muitos católicos representam o Cristo milhões de vezes melhor que muitos espíritas e muitos evangélicos, budistas, islamistas. Ela me disse isso uma vez. Aí eu quase não sou fofoqueiro,
Fui conversar com vó. Vó, o meu filho trouxe essa história assim, 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 assim ao meu conhecimento. E ele está decepcionado. Diga para o teu filho não ficar decepcionado, meu filho. Diga para ele. Acho que é bisneto, né? Porque eu sou neto, ele é bisneto. Peça para o meu bisneto não ficar decepcionado com o nosso irmão. Porque é o nível evolutivo dele, ele ainda não conseguiu sair da caverna de Platão, meu filho. Ele ainda continua no escuro, tateando as paredes da caverna de Platão. Ele ainda não saiu para o lado de fora, ainda continua lá dentro da caverna. E é preciso dizer que o nosso irmão, por ainda se encontrar dentro da caverna, ele está certo, conforme ele agiu. Você também agiria da mesma forma se você dentro da caverna se encontrasse tateando a própria parede da caverna. Porque é o apego. Por isso, o sofrimento. Por isso os transtornos, os cacoetes. Pois a pessoa no corpo físico é aquilo que traz na alma. É o primitivismo, meu filho. Agora, é preciso entender, meu filho, que o teu filho deu a esse teu amigo uma oportunidade imensa dele não abjurar o Cristo, mas com todo respeito, ele foi reprovado. Com esse ato, ele abjurou o Cristo, porque nunca que se nega a ninguém algo conforme um livro para evangelizar uma alma que encontra-se aqui na terra faminta de conhecimento. Então diga para o meu bisneto que ele deu uma oportunidade ao nosso irmão que ainda se encontra dentro da caverna de Platão. Ele deu uma oportunidade ao nosso irmão para não abjurar o Cristo. E ele abjurou. Infelizmente, o nosso irmão traiu a si próprio. Porque tantos anos na doutrina, tantos anos de... E com esse tipo de comportamento, meu filho... E na verdade, gente, vó tem razão. Sabe por quê? Porque, olha, eu tenho aqui uns 20 livros. Vocês não têm noção de quantos livros na minha vida eu já dei. Porque eu não empresto, eu dou. Se as pessoas quiserem me devolver, é problema delas. Mas eu dou. Igual dinheiro. Eu não empresto dinheiro para ninguém, eu dou. Para mim não ter problema depois em ficar com aquele bicho na cabeça. Vai me pagar ou não vai? Vai me pagar ou não vai? Então os meus livros não são meus. Esse corpo vai se desintegrar daqui a um tempo. Segundo Vó 2025. Essa roupa, sabe essa camisa aqui? A pessoa que me deu essa camisa aqui já desencarnou faz 2 anos. Lá na terra do pé junto. Por isso que ela é grandona desse jeito. É porque o cara era mais forte do que eu. Então ela é larga. Então eu tenho que estar amarrando fita nas beiradas aqui.
para poder ficar um pouco mais justa. Mas não é, porque o defunto era grande. Não estou brincando. Mas você percebe onde nós nos reprovamos aqui na terra? Então, se alguém te ligar, te pedindo um prato de comida, um copo com água, um livro, não negue, porque você estará abjurando Cristo. Tive fome e não me deste de comer, comida da alma. Nu não me vestistes. Preso não fostes me ver. Doente não fostes me visitar. Mestre, abreviando, quando foi que te vimos nessas condições e que não te amparamos? Toda vez que deixaste fazer uns dos meus, a mim que estarão deixando de fazer. É triste, não é? Mas é a realidade. E o pior, que mediante tudo isso, temos que nos resignar. Próximo vídeo, próximo dia.